Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que eu considero bastante interessante, que são as dimensões e os sentidos da nossa intimidade com Deus. Convido você para ler comigo a pequena epístola de João, a primeira pequena epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui nessa versão, que é a nova versão transformadora. Eu gosto muito, eu adquiri recentemente essa versão. Estou gostando muito, ela mantém uma fidelidade aos textos mais antigos e também facilita a leitura. E essa daqui, em particular, é comentada por Spurgeon, né? Muitos pastores estão precisando dos conselhos de Spurgeon hoje em dia. Inclusive eu, não? Daí porque comprei essa Bíblia. Vamos lá? 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida, aquele que é a vida nos foi revelado. E nós ouvimos, agora testemunhamos e lhes proclamamos que é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. João aqui, esse João não é João Batista, é João o chamado evangelista, talvez o mais jovem dos discípulos de Jesus Cristo, e talvez também o último a morrer, talvez o único que tenha morrido de morte natural. Todos os outros morreram martirizados. E ele nos escreve essa pequena epístola e começa dizendo para a gente que fala do que ele tem visto. Eu acho interessante porque ele não fala de uma das coisas que ele viu, nem nas epístolas dele, e nem no evangelho dele, que é uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia, que é a transfiguração de Cristo. Quando Jesus Cristo sobe ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, e lá em cima ele é transfigurado. Abre-se um portal dimensional, aparece Moisés e Elias, que vêm da dimensão espiritual, e ali há uma conversa entre os três e ninguém sabe o que eles estão falando. Pedro fica tão baratinado, esquece que é pescador, acha que é carpinteiro e fala: eu vou fazer uma tenda para cada um de vocês e nós vamos ficar aqui a vida toda adorando e achando isso maravilhoso. E aí Jesus Cristo sai de lá, o portal se fecha, Jesus Cristo aparece normalmente de novo, chama os três e fala: a ninguém conteis o que vocês viram. A ninguém contem o que vocês viram. Alguém bateu com a língua no dente. Não foi João, mas um dos três falou, porque algo a gente sabe, está na Bíblia, né? Então, ele não fala disso. Uma das coisas mais legais, ele fala que viu, que tocou, que ouviu. Ele tem sentidos, né? É interessante isso, porque a gente acredita que tudo é espiritual, mas não é. É físico também. A nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela é uma intimidade física também. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Aquele que ouvimos, o sentido da audição. E vimos, o sentido da visão. Com os nossos próprios olhos. E tocamos, o sentido do tato. Com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra vida, da vida. Aquele que é vida nos foi revelado, e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Joseph Campbell, talvez o maior antropólogo que já existiu, que aliás não era formado em antropologia, uma vez perguntaram para ele assim: como é que você pode ser um antropólogo, um historiador e acreditar no catolicismo? Ele era católico devoto. Ele fala assim: eu tenho uma experiência com Deus. E isso ninguém me tira. Interessante isso. Ele tem uma experiência, que tem algo, que vivenciou algo que ninguém tira dele. Carl Sagan, que é um cientista que eu gosto muito, escreveu um livro chamado Contato. Depois desse livro,
foi filmado. E durante as filmagens do livro, ele chama algumas pessoas e fala o seguinte: eu não sei explicar, mas eu tive uma experiência. Eu não sei explicar, mas eu vivenciei algo que não sei, que tenho certeza que é sobrenatural. Ele era um gnóstico. Gnóstico não é ateu. Gnóstico é aquele que até acredita que existe um Deus, mas com o qual ninguém pode se relacionar. Mas ele vivenciou algo durante as filmagens, muito perto da morte dele. Espero que ele tenha, antes de fazer a passagem, encontrar o barqueiro, que ele tenha encontrado a Jesus. Ele fala assim, então, João, o que nós vimos, né? O sentido da visão. Ele nos fala da experiência pessoal com Deus, algo que ele vivenciou com Deus. Nós estamos muito precisando disso, de ver coisas. Mas tem uma coisa interessante. Ver é muito interessante e ver é muito bom. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Algumas pessoas viram e nessa visão tiveram experiências com Deus. Uma delas foi Isaías, que no capítulo 1 nos diz assim: Isaías era um dos poucos profetas que tinha ascendência real. Ele era primo do rei Uzias. Ele frequentava o palácio frequentemente, estava sempre por perto, conversando, né, vivendo ali. De vez em quando falava uma piadinha indecente, ria de alguma coisa. Eu não sei o que ele fazia. Eu sei que nesse ano a coisa foi tão marcante para ele que ele lembra que foi no ano em que morreu o primo dele. Ele fala assim: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E isso mudou a vida dele. Isaías antes era uma pessoa, já era profeta, era, digamos, um crente formal. Daí para frente ele é uma pessoa diferente, ele é um salvo em Cristo, digamos assim. E aí transforma a vida dele completamente. Ele vira uma outra pessoa. Ele teve uma experiência que o transforma para sempre. Jó nos diz assim no capítulo 42, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É claro que ele não viu a Deus, mas a experiência que ele teve com Deus foi algo tão real, que ele chega a ver. E isso muda a vida dele também. Interessante, já no finalzinho, 42, ele é um homem de Deus, um homem correto, um homem justo, Deus dá testemunho por ele. Mas em algum momento, ele percebe coisas que não percebia acerca de Deus. A Bíblia relata para a gente que Jesus Cristo curou um cego de nascença. E esse cego, e Jesus Cristo querendo provocar, provavelmente, opinião minha, querendo provocar os sacerdotes, cospe no chão, faz uma lama, lambuza a vista dele e fala: vai lá e deixa os sacerdotes, te apresentam no templo. E os judeus não podiam pegar em fluidos humanos, né? Urina e outras coisas mais, saliva, nada disso. Para eles era sujo. E ele vai lá, as pessoas ficam pressionando o cara: quem ele é, quem ele é, quem ele é. Ele fala assim: eu não sei quem ele é. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Eu tive uma experiência, isso transformou a minha vida. Nenhum de vocês me deu, isso eu estou elucubrando, né? Nenhum de vocês me deu visão, mas ele me deu visão. Eu o vi. Isso muda a vida dele também. João capítulo 9, versículo 25, nos diz a seguinte história. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora o vejo. É o que nós acabamos de falar. João capítulo 9, versículo 25. Então, ver a Deus é muito importante. Mas crer sem ver também é muito importante. A Bíblia nos fala em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, assim, eu nunca tive uma visão de Cristo, mas eu vejo Deus. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo o Senhor. Eu posso ver a Deus na criação. Ele não está na criação, ele não é a criação, mas eu posso ver a sua grandeza, eu posso ver o seu esplendor, a sua sabedoria na criação. Isso tudo é muito importante para a gente, ter experiência pessoal com Deus. Mas não apenas isso, ele fala também
João que ouvido, nós temos visto e temos ouvido, nos fala da nossa experiência por meio da fé. Porque quem ouviu é aquele que não viu, não é verdade? Então, eu e você temos essa experiência. Nenhum de nós viu a Cristo encarnado. Alguns de nós já o viram, talvez, em visão, em sonho, mas encarnado nós não o vimos, apenas ouvimos. Né? Isso é maravilhoso, ouvimos acerca de Cristo. Quando eu estava por volta de 12, 13 para 14 anos, eu ouvi acerca de Cristo. Isso mudou a minha vida. Isso me fez crer nele. Pelo ouvir, eu passei a crer. E a Bíblia nos diz que nós somos bem-aventurados também. João capítulo 20, 29 nos diz assim: disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que somos nós, aleluia. Que somos nós, que não vimos, mas cremos. Eu tenho muita vontade de saber como era Jesus. Né? Tenho muita vontade de saber como eram seus olhos, como era seu andar, como era sua altura, como eram suas mãos, como era seu sorriso. Coisa mais maravilhosa é o sorriso dos nossos pais. Né? Do meu pai, da minha mãe, eu tenho gravado na minha memória. E eu, graças a Deus, eles estão vivos, mas eu lembro, fecho os olhos, essa época de Covid, a gente não está se encontrando, mas eu sei como é. E como era o sorriso de Jesus. Eu tenho muita vontade de ver. Um dia nós veremos, se Deus nos permitir. Nós vimos, ouvimos, e agora anunciamos. Não é isso que ele fala no versículo 3, que nos diz assim: anunciamos-vos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos. Vimos, ouvimos e anunciamos. É o sentido da visão, o sentido da audição e o sentido da falação. Não existe um sentido falador. Né? O paladar. Mas a fala ela é um esforço conjunto de vários órgãos humanos. Não é instintivo, nós não nascemos sabendo falar, nós aprendemos a falar. Isso é tão verdade que, não sei se você sabe, a história do Tarzan é verdade. Não daquela forma exatamente, mas houve, de fato, uma criança que foi encontrada, que era criada por primatas, que foi levada por esses lords ingleses para a Inglaterra, era muito inteligente, aprendeu muito rápido, mas jamais falou. Porque passou o momento da fala, de ele aprender a falar. Então ele jamais aprendeu a falar. Quando ele teve a oportunidade de aprender a falar, os sentidos dele já estavam amadurecidos, ele não aprendeu a falar. E nós não temos um sentido falador, mas assim, de maneira configurada, vamos elaborar que seja, né? O falar também pode ser considerado para nós um sentido. Ninguém que ouve e que vê, que tem uma experiência pessoal com Cristo, deixa de querer falar sobre ele. Uma das coisas mais maravilhosas é falar sobre Deus, falar sobre Cristo. Né? Graças a Deus eu tenho amigos, desde a minha adolescência, e na nossa adolescência nós nos reuníamos, e íamos para retiros, íamos para acampamentos e falávamos o tempo todo acerca de Deus, de Cristo, da igreja e coisas mais. Isso é maravilhoso, falarmos, mas também é maravilhoso proclamarmos, falarmos do Evangelho como um mecanismo de libertação da humanidade. Aleluia. Olha só, o Evangelho que vai mudar a humanidade. Não é o comunismo. Todo mundo achava que o comunismo era algo que poderia transformar. Uma das coisas mais esperançosas é você ler o Manifesto Comunista de Karl Marx. Mas assim, depois que essa porcaria do comunismo foi colocada em prática, desculpe-me a porcaria, é porque é porcaria mesmo, né? É porque a gente viu que não serviu para nada, é opressor, tá 300 milhões de mortes desde 1917. É muita gente, sabe? Mas o capitalismo não é ideologia, é algo que a humanidade desenvolveu, é uma evolução humana. Né? Mas as ideologias humanas são todas elas falidas. O cristianismo também, ele é falido sem Cristo. O Evangelho não. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é transformador, o Evangelho é puro, o Evangelho é o que vai libertar a humanidade. Por que ele liberta a humanidade? Porque ele liberta as pessoas.
Ele liberta as pessoas. O Evangelho é puro, é profundo e é simples. Ele é diferente do complexo e superficial. É puro e simples o Evangelho. E ele é maravilhoso. Anuncie o Evangelho. Se você não conhece, aprenda mais. Procure saber e conhecer mais acerca do Evangelho, ok? Mas para que tudo isso? E aí ele nos fala, para que haja comunhão conosco. Koinonia, comunhão conosco. E ele fala, para que haja comunhão conosco. E ele não está se referindo a si apenas, ele está se referindo a si, a Deus e a Cristo. Porque ele fala, porque a nossa comunhão é com Deus e com Cristo. E todos nós aqui, o Evangelho é isso, ele nos traz koinonia, né, essa palavra é interessante, ele nos traz comunhão. Mas não é comunhão, gente, não é, por que o tema da mensagem não é comunhão com Deus, é intimidade? Porque não é uma comunhão qualquer. A comunhão, ela significa união comum, é como um. É muito mais do que um saco de batata, é um purê de batata, é uma mistura. Ninguém sabe onde começa um e termina outro. É isso que nós devemos ter uns com os outros e com Deus. Mas não apenas isso. O Evangelho, ele nos restaura a nossa comunhão com a criação, o que é uma coisa maravilhosa também. Vamos por partes. Primeiro, o Evangelho nos reconcilia conosco mesmos. Todos nós somos fragmentados. O pecado nos quebra, o pecado quebra a nossa alma. O Evangelho entra em nós e nos junta de novo. Nós temos plena comunhão conosco e temos também plena comunhão uns com os outros. Não é aquela comunhão onde o garoto só quer pegar a garota, onde o rapaz só pensa em sexo com a moça e vice-versa. Não é essa comunhão, é muito mais do que isso. Não que seja ruim o sexo, é uma bênção de Deus, mas é muito mais do que isso. Transcende apenas ao relacionamento físico, é além. É o ágape em ação, sabe? O amor pleno de Deus em ação. E não apenas conosco e com uns com os outros, mas também com Deus. Ele nos religa, a verdadeira a verdadeira religião, que significa religar, religação. Religião significa isso, ligar de novo, nos liga, nos conecta de novo com Deus. Qual é a religião verdadeira? É o cristianismo? Não. A religião verdadeira, nos diz Tiago, é visitar os órfãos e as viúvas, os encarcerados, assistir às pessoas que precisam. Essa é a verdadeira religião. Quando as pessoas encontram com Jesus Cristo e ele fala, entra, ele não fala assim, as pessoas falam, por que nós vamos entrar? E ele não fala, porque vocês eram crentes, porque vocês eram católicos, porque vocês eram espíritas, porque vocês eram budistas. Não. Ele fala, porque eu tive fome e vocês me alimentaram, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive frio e vocês me deram casaco, eu estive preso e vocês me visitaram. Mas aí, quando que a gente fez tudo isso, Senhor? Com o Senhor, a gente não sabe quando a gente fez, quando foi. Cada vez que vocês fizeram isso, um dos pequeninos, a mim me fizeram. Essa é a verdadeira religião. A religião do amor de Deus, é o Evangelho em ação. Eu sou cristão. Dentro do cristianismo, eu sou protestante. E dentro do protestantismo, eu sou presbiteriano. Mas isso não vai salvar a minha alma. O que salva a minha alma é o sacrifício de Cristo que me liga com Ele. Eu professo a minha fé nessa religião, mas a minha fé não é a minha religião. A minha fé é o Evangelho. O Evangelho é mais alto, mais longe e maior do que a religião. E finalmente nos reconcilia com a criação, com todo o cosmos. A gente passa a ver a criação de maneira diferente. Quando a gente, até para mim, que sou carnívoro, quando a gente come um pedaço de carne, a gente agradece, tem gratidão àquele animal que morreu para que nós agora vivêssemos. A gente tem gratidão por tudo, tem respeito pela natureza, respeito pelas coisas. Muito antes dos socialistas e progressistas levantarem a bandeira da ecologia, Deus já tinha levantado. Quando ele fala para Jonas ir pregar lá em Nínive, ele fala assim, lá tem muitos animais que eu não quero que morram. Quando ele fez a arca, ele não salvou apenas Noé, ele salvou os animais também. Deus ama a natureza, é a sua criação, decaída, certamente, mas será restaurada. E o Evangelho nos religa a essa religião, nos religa ao cosmos, nos religa uns aos outros, nos religa a Deus, nos religa conosco mesmos.
E você pergunta, finalmente, para que tudo isso? Né? Para que... E João nos fala. Para que tenham plenamente alegria. Isso eu acho lindo, eu acho isso muito legal. Para que tenham plenamente alegria. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Plenamente de nossa alegria. Essa alegria chama plero. Plero de pleroma, de plenitude. A alegria plena. É a ideia que se tem do grego, é você encher um copo até onde ele não dá mais, ele vai transbordar. Essa é a alegria plena, cheia, que não é a alegria do consumismo, não é a alegria que eu vou no mercado e encho meu carrinho, compro algumas coisas que quero e fico, hoje eu vou fazer uma costelinha de porco. E eu sinto a satisfação naquela hora. Não é essa a alegria, é uma alegria muito maior. A gente se pergunta como é que as pessoas, os cristãos, perseguidos nos países comunistas, nos países islâmicos, torturados e mortos, como é que eles não desistem? Porque eles estão nessa dimensão da alegria. Você não tira, sabe? Não é algo que o dinheiro traz. O dinheiro é bom, o dinheiro é uma bênção. Não é algo que a saúde traz. Saúde é bom, glória a Deus, que Deus nos dê saúde e nos livre do Covid. Mas não é isso. Com doença ou sem dinheiro, a pessoa que entendeu que está no pleroma de Deus, ela continua tendo satisfação e alegria. Isso é uma bênção que ninguém pode tirar da gente. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, a alegria que João está falando, para que tenham plenamente alegria, ela não é algo que eu posso ter buscando. Não é algo que eu encontro. É algo que me é dado. As pessoas procuram alegria em todos os lugares. Procuram ser alegres nas boates, com uma outra pessoa, em um casamento, vendo um filme de comédia. Isso tudo é muito legal. Mas essa alegria não pode ser encontrada nesses lugares, nem de nenhuma outra forma, e nem com nenhuma outra pessoa. Ela só pode ser encontrada em Deus e em Cristo, porque ela é o reino. É isso que Romanos está dizendo. Porque o reino de Deus, blá, 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 é alegria. É uma dimensão. A alegria é uma dimensão aonde a pessoa que nasce de novo surge. Quando ela nasce de novo e abre os olhos espirituais, ela está dentro da dimensão do amor de Deus, que é a alegria de Deus, que é a paz de Deus, que é a justiça de Deus, que é o fruto do Espírito de Deus. A gente, às vezes, vive entre os dois extremos. É o extremo do evangelho triste, né, que é aquele evangelho circunspecto, sisudo, que a pessoa acha que ser muito espiritual, você não pode rir alto na igreja, não pode bater palma. Né? Aquela pessoa que muitas vezes anda com a Bíblia muito sério na rua, não olha para os pecadores e tal. Está cada vez mais raro, né, cidadão? Mas é um evangelho triste. Você não pode contar uma piada e rir com os amigos. Uma das coisas mais legais que tem é a gente sentar na roda de amigos e falar, começa a piada, perder tempo ali. Perder tempo mesmo. Começar a rir de bobagem. É uma coisa muito boa isso. Não tem nenhum problema com isso. A pessoa não consegue. Ela está sempre sisuda. Acha que se eu rir demais, está perdendo a alegria. Esse é o extremo. O outro extremo é esse evangelho barato que a gente vê aí, da palhaçada. Que é todo mundo só pulando na igreja, que nem um monte de louco, rindo, gritando. Eu quero é Deus, eu quero é Deus. Um monte de alienado. É o outro extremo, é o evangelho exagerado, como chama? Evangelho. Tem um nomezinho para isso, é aquela coisa infantil. Não é nem uma coisa nem outra, é algo no meio. Não é algo. Pessoas muito alegres são muito simples e muito tranquilas. É a alegria que Cristo sentia.
É a alegria que Jesus Cristo sentia. Quando Jesus fala assim, vão lá e preguem o evangelho, façam um monte de coisa, as pessoas voltaram depois e falam assim, mestre, as pessoas se convertem, as pessoas se entregam a ti e te adoram, e te reconhecem como Senhor, e isso é muita alegria para a gente, até os demônios te obedecem. Aí ele fala assim, vocês estão felizes porque os demônios obedecem vocês, né? Isso é legal, mas aí a Bíblia fala assim, e ele, nesse momento, encheu-se de uma íntima alegria. Aquele sorriso da pessoa que sabe do que está falando. Sabe que não precisa ficar por aí rindo, gargalhando para os outros verem, né? Facebook, né? A gente está numa época que todo mundo só quer falar, ninguém quer ouvir. Tem a ver com, né, ouvimos lá em cima que a gente falou, né? A gente compartilha as coisas, as pessoas dão um like, mas nunca nem leu o que você escreveu. Todo mundo só quer falar, só quer mandar para frente e falar. Então, assim, é muito triste isso, mas Jesus Cristo dá esse sorriso de íntima alegria e fala assim, eu vi quando Satanás caiu como um raio. A gente não sabe direito o que ele está falando. As pessoas especulam que é aquele momento na eternidade que houve o levante, né? Levante. E Satanás foi derrubado. E ele, algumas pessoas falam que ele se refere a esse momento. Mas ele teve essa alegria da paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos diz, mas o fruto do Espírito é o fruto, não são os frutos. Isso tudo que vem aqui não são os frutos, isso é o fruto. É como se fosse uma mexerica, uma tangerina, que tem vários gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, blá, blá, blá. Tudo isso é um fruto só. E um dos aspectos, né, uma das revelações, uma das manifestações desse fruto é a alegria. Tem uma música antiga que fala assim, gozo eu tenho em Jesus, gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. É uma alegria íntima que eu desejo para você. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós tocamos, tudo que nós sentimos, que nos traga a alegria da dimensão de Deus e nos leve a ter mais intimidade com Ele. Porque apenas Ele pode nos dar todas essas coisas. É Ele e apenas Ele. É só Ele, por Ele e nele que nós teremos isso tudo, ok? Desejo que você encontre essa alegria. Desejo que você encontre a Deus, que você veja a Deus, que você feche os seus olhos físicos e abra o seu olho espiritual, a sua percepção espiritual. Tem um vídeo aí no canal que fala sobre percepção espiritual, que você abra o sentido da percepção espiritual e tenha intimidade com Deus. Isso é possível a todos. Todos. Não é para aqueles que sobem um monte Everest, lá o Himalaia, e vão encontrar com Dalai Lama lá em cima, que já fugiu de lá há muito tempo. Não é. Não é para aqueles que sobem a Candelária de joelhos. Não é para aqueles que cumpriram a semana do jejum, ou então a campanha de oração, ou que deram dízimo para caramba. Não é nada disso. Isso tudo pode ser muito bom, mas não é nada disso que vai nos dar intimidade com Deus. É pegar, é sentir, é ver, é falar, é anunciar e viver na plenitude da alegria de Deus. Eu desejo para você, para mim, para todos nós isso. Que Deus nos abençoe. Que a sua vida seja plena, plena da alegria de Deus. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.